Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou morrendo de saudades. Hoje, dia 7/5/2020, nossa matéria é Língua Portuguesa, professora Fátima Rocha, e nosso assunto hoje é a correção das atividades que eu deixei sobre a nossa aula Tipos de Frases na aula anterior. Diz assim, página 97. Atividades. Número 1. O trecho do poema de Castro Alves a seguir mostra o sofrimento e as atrocidades cometidas contra os negros africanos no período da escravidão. O título do poema é Vozes da África. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçados nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Castro Alves. Ao lado nós temos o vocabulário que diz assim, embalde. Embalde significa em vão, inutilmente. E embuçado, oculto, encoberto. Na página 98, vamos lá? Letra A. O eu lírico representa toda a nação do continente africano. Homens e mulheres que são obrigados a deixar seu território para se tornarem escravos. Como ele se dirige a Deus? Por quê? Resposta. Ele se dirige de forma desesperada porque ele se sente abandonado, vírgula. Pois crê, esse crê tem acento circunflexo, porque representa a terceira pessoa do singular do verbo crer, que representa ele. Pois crê que Deus não tem ouvido suas preces. Então, repetindo. De forma desesperada, porque ele se sente abandonado, vírgula, pois crê que Deus não tem ouvido suas preces. Ponto. Letra B. Observe que há nessa estrofe muitas perguntas. O que o eu lírico deseja? Resposta. Deseja saber por que Deus não acaba com o sofrimento dos escravos, vírgula. Porque não ouve a voz dos negros africanos. Ponto. Letra C. Como esses versos vêm pontuados? Quais são os pontos utilizados? Com pontos de interrogação. Ponto. Leia uma história em quadrinhos em que o autor aborda os relacionamentos virtuais. Diz assim: claro que eu quero ser sua namorada virtual. Logo a seguir diz: mas me diz como você é. Ele fica olhando e depois ele diz: sou louro. Na página 99, nós temos a letra A, que diz assim: alguém conversa com o papagaio. Qual é o sentido expresso pela frase que representa a primeira fala? A primeira fala diz: claro que eu quero ser sua namorada virtual. É uma afirmação, uma declaração. Então, nós temos uma frase declarativa afirmativa. Ponto. Letra B. Como pode ser classificada
a frase que compõe a segunda fala. A segunda fala diz: mas me diz, como você é? Está perguntando, que é uma informação. Então, é uma frase interrogativa. Letra C. Que sentido ela expressa? Ou seja, que sentido expressa essa frase interrogativa? Expressa um pedido de informação. Queria saber como é. Ponto. Número 3. Na última frase, há ambiguidade. Ambiguidade quer dizer duplo sentido. A ambiguidade da palavra louro dá o tom humorístico à história. Letra A. Em que sentido ela foi usada pelo personagem? E que outro sentido ela pode ter? Foi usada como sinônimo da palavra papagaio. Então, louro é sinônimo de papagaio. Ponto. E que outro sentido pode ter? Pode ter o sentido de adjetivo, vírgula. Qualifica uma pessoa de cabelos claros. Aí coloque entre parênteses assim, loira. Fecha um parênteses e ponto. Letra B. Nesse contexto, como essa frase pode ser classificada? Como frase declarativa. Ponto. Número 4. Vamos lá? Leia algumas manchetes publicadas em diferentes jornais do país. Em dias de paralisação, Santos Dumont teve 10 voos cancelados. A segunda. Funcionários de companhias aéreas aderem à paralisação no país. Ele diz assim: reescreva as manchetes, transformando-as em frases nominais. Para transformarmos em frases nominais, vamos retirar os verbos. Então, vai ficar assim: em dia de paralisação, Santos Dumont, 10 voos cancelados. A outra. Funcionários de companhias aéreas, a paralisação no país. Então, eu retirei o verbo ter, que é teve, e aderir, que é aderem. Aí a B diz assim: na sua opinião, qual das duas formas de escrever as manchetes provoca mais impacto no leitor? A forma seria, qual das duas formas? Aí, no caso, a segunda, quando foram retirados os verbos, porque o verbo, ele dá sentido à oração. E sem os verbos, provoca um impacto, você fica sem entender, ok? Então, correção feita. Tarefa de casa. Leitura interpretativa. Texto 2, texto de divulgação científica, o autor Reinaldo José Lopes. Vocês farão a leitura do texto, páginas 100 e 101. O vocabulário que se encontra na página 101 também, para que vocês possam entender o contexto. A seguir, vocês responderão as páginas 102 a 105. Então, a tarefinha de casa, 102 a 105, ok? Por hoje é só, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Tudo bem? Um bom dia para vocês, um abraço e um beijinho carinhoso, tá? E a professora está morrendo de saudades.